povo, estamos de volta com o canal Palavra aqui da Vida ao Homem e estamos aqui hoje para falarmos mais um pouco da Palavra de Deus, palavra abençoada, palavra que dá vida, palavra que fortalece, palavra que edifica, palavra que sustenta, palavra que coloca o homem de pé. Nós vivemos numa época e num momento em que as pessoas buscam as bênçãos de Deus, mas não querem seguir a palavra de Deus. Então hoje à noite nós vamos falar mais um pouco dessa palavra que traz vida e traz vida com abundância, vida e fortaleza. Muitas coisas vêm, muitas coisas vão, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente, ela não acaba, ela não falha, ela não retarda, ela é eterna. E hoje à noite nós queremos falar com vocês uma palavra poderosa, uma palavra abençoada. Quero cumprimentar aí o canal Boa Semente que está aí, entrou agora. Seja bem-vindo, meu irmão, paz do Senhor Jesus. Nós queremos falar hoje de uma palavra, irmãos, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 17 e o versículo de número 12, tá certo? Então, o que nós queremos falar hoje? Nós queremos falar sobre este versículo que ele diz assim: As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol. Muito bem. Irmãos, nós vemos aqui uma palavra onde o grande líder Moisés, ele estava agora intercedendo diante de Deus para que o povo saísse vitorioso da batalha. E nós vamos ver que Josué estava embaixo na peleja, juntamente com o exército de Israel, lutando contra os amalequitas. E nós vamos encontrar Moisés lá no cume do monte com as mãos levantadas. As mãos levantadas de Moisés significavam que ele estava intercedendo pelo povo. Significava que ele estava intercedendo por aqueles que estavam na peleja, na luta, no campo de batalha. As mãos levantadas de Moisés tipifica ou simboliza o líder que ora pelo seu povo, pelo seu rebanho, o líder que ora pelos seus membros, pelos seus congregados, pela igreja que Deus colocou em suas mãos. As mãos levantadas de Moisés simboliza o líder que intercede no meio da batalha, no meio das adversidades, no meio da luta. Ela simboliza o líder que está em todos os momentos. Mesmo quando o povo não vê, não percebe, ele está no monte com as mãos levantadas, intercedendo pelo povo. O interessante, irmãos, é que se os irmãos fizerem um teste em casa, se vocês levantarem as mãos para o alto, vocês vão perceber que com o passar do tempo, as mãos vão pesar, elas vão cansar de ficar nessa posição, por vários motivos. Primeiro, porque elas não foram feitas para ficarem levantadas por tanto tempo. O estado de repouso natural do corpo é para baixo, não para cima. Segundo, porque ao ficar com as mãos levantadas por muito tempo, nós vamos ter aí a baixa circulação sanguínea em cima dos membros superiores, porque eles estão elevados acima da cabeça e naturalmente ele vai cansar, vai sentir o enfado dos membros superiores. Moisés, irmãos, ele é o líder que está lá com as mãos levantadas, ele sente o peso do cansaço, ele sente o peso da batalha, embora não estivesse no campo, mas ele sente a dificuldade de ficar com as mãos levantadas. O interessante é que Moisés ele não pede ajuda, ele não vai em busca de ajuda, ele não chama ninguém, mas alguém está observando Moisés. Alguém está de olho em Moisés e a Bíblia vai dizer que Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos. Irmãos, tem coisas que não há necessidade de ninguém falar para você. Tem coisas que não há necessidade de ninguém te informar. Tem coisas, irmãos, que se você observar, você vai perceber. Tem gente, irmão, que às vezes precisa de ajuda, está sozinha na batalha, intercedendo, mas ele não pede ajuda. Você vai encontrar na igreja, você vai encontrar no meio do povo de Deus
Pessoas que passam por dificuldades e não pedem ajuda. Pessoas que passam por lutas e não pedem ajuda. Pessoas que estão enfrentando leões, ursos e gigantes e não pedem ajuda. É aí que eu e você, a gente precisa ficar atento. Por que a gente precisa ficar atento? Porque tem pessoas que não vão pedir ajuda a você, mas você vai perceber que elas precisam de ajuda. Arão e Ur simbolizam e tipificam naquele momento as pessoas que estão abaixo do líder, mas estão ativas, estão de olho, estão contemplando e estão observando para ajudar, para socorrer, para fazer a diferença. Nós vamos observar que Arão e Ur, eles perceberam que Moisés estava com os braços cansados. Eles perceberam que Moisés estava com dificuldade de permanecer naquela posição. Eles observaram que o líder Moisés estava precisando de apoio e de ajuda. Sabe o que isso significa? Significa que tem pessoas do seu lado que estão passando por dificuldades, mas elas não vão pedir ajuda. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós olharmos à nossa volta, acompanharmos aquilo que acontece à nossa volta e ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda, ajudar aqueles que precisam do nosso apoio, ajudar a levantar as mãos daqueles que já estão cansados, ajudar a fazer caminhar aqueles que já desanimaram. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra de apoio, estão precisando de uma mão estendida, estão precisando de uma palavra, estão precisando de um amparo, estão precisando de um socorro. Mas elas não pedem, elas ficam no canto delas e observam tudo acontecer. E ela não vai até você, ela espera que alguém vá até ela. Tem pessoas, irmãos, que sorriem na igreja, que sorriem nas redes sociais, mas que por dentro estão sangrando, estão feridas, estão machucadas, estão doloridas, precisam de um abraço, precisam de um acolhimento, precisam de uma ajuda. Moisés estava precisando daquela ajuda, Moisés estava precisando daquele amparo, mas Moisés ele não pedia, Moisés ele não falava, Moisés apenas se esforçava sozinho para manter os braços levantados. E eu vim hoje aqui para dizer para você, você não está só, você não está sozinho, você não está abandonado, você não está esquecido, você não está largado às traças. Não, senhor e não, senhora. Você tem Deus que te guarda e que te protege, e você tem Deus que vai usar pessoas para te sustentar e te colocar de pé. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja fadigado, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja caído, Deus não vai te desamparar e nem vai deixar você sozinho. Sabe por quê? Porque Ele te chamou para você ir até o final. Deus, quando te chamou, não te chamou para ir até o meio, para ir até a metade, para ir até o começo. Ele te chamou para começar, para ir ao meio, passar do meio e chegar ao final. E naquele momento, Arão e Ur colocam uma pedra, Moisés se senta e eles ajudam Moisés a sustentar os braços. E naquele momento o povo de Israel ele é vitorioso. Uma outra coisa que nós percebemos nesse versículo é a importância da união. Do povo trabalhar unido, do líder trabalhar unido com o seu povo e o povo trabalhar unido com o seu líder. Uma outra coisa que a gente encontra nesse texto é a necessidade de interagir com pessoas. Saiba que você não é super crente, você não é super-herói, você não é super-homem, você não é uma super-mulher. Você precisa interagir com pessoas para que você seja bem-sucedido. Ninguém é bom vivendo isolado, ninguém é bom vivendo sozinho, ninguém é bom fazendo as coisas sozinhos. Nós precisamos interagir. A igreja precisa interagir, os irmãos precisam se unir, a igreja precisa se unir. Todos precisam caminhar juntos. Por quê, irmãos? Porque quando a gente trabalha junto, quando a gente trabalha unido, quando a gente prossegue no mesmo caminho, no mesmo pensamento, na mesma batalha, Deus ele dá a vitória. Deus ele faz o milagre. Deus ele opera maravilhas. Deus realiza coisas extraordinárias quando o povo está unido. E quando Arão e Ur
levantavam e sustentavam os braços de Moisés. Josué em campo na batalha, na peleja, Deus dava vitória ao povo de Israel e o povo vencia o inimigo. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa fantástica. O líder intercedendo, o líder sendo amparado por aqueles que estavam próximos dele, a igreja na batalha, o general na batalha, e tudo isso começou a fazer a diferença no cenário de Israel. Não foi o exército de Israel em campo só. Não foi Josué no campo só. Não foi Josué e o exército. Não foi Moisés só. Não foi Ur e Arão só. Foi um conjunto. Foi a liderança e o povo. Trabalhando unido, trabalhando focado, trabalhando em prol de resultado, buscando vencer as adversidades e os inimigos. Nós podemos notar nesse texto que não há vida fácil, não há mar de rosas. Se você conhece ou se você viu alguém pregar um evangelho fácil, corra, duvide, se preocupe. Por quê, irmãos? Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê todos os grandes homens de Deus passando por dificuldade, passando por luta, passando por problema, passando por cisterna, passando pelo deserto, Mar Vermelho, Rio Jordão, caverna, vale da sombra da morte, peleja, guerra, perseguição. Nós vemos que todos os grandes homens de Deus enfrentaram batalhas inenarráveis, batalhas gigantes, batalhas fortes, batalhas violentas, mas eles permaneceram de pé. Por que permaneceram de pé? Porque eles estavam na presença de Deus, porque eles tinham pessoas que os ajudaram, porque eles tinham pessoas com quem puderam contar. Moisés contou com esses homens de Deus que estavam ao seu lado. Outros homens de Deus também tiveram ajuda. Nós vamos ver, irmãos, que Deus nunca vai deixar ninguém sozinho. Ele vai sempre prover uma situação ou prover alguém para te ajudar. Às vezes, irmãos, a gente vê hoje dentro da nossa sociedade, dentro da nossa realidade, nós vemos pessoas depressivas, pessoas tristes, pessoas oprimidas, pessoas que estão sendo afligidas por uma realidade desfavorável, pessoas que chegam nas redes sociais e postam fotos de beleza, de felicidade, de almoços, de reuniões, coisas lindas, irmãos, mas aí alguém olha para aquilo e se esquece que aquilo é uma fachada. Por que uma fachada, irmão? Porque ninguém vai postar a briga do casamento, ninguém vai postar a falta de pão, ninguém vai postar a necessidade, ninguém vai postar a angústia, ninguém vai postar o fracasso. Todo mundo vai querer colocar aquilo que é bom, aquilo que o pessoal vai olhar para aquela foto, vai olhar para aquela sua rede social e vai dizer assim: ah, como eu queria ter a vida dele. Ah, como eu queria um casamento feliz desse jeito. Ah, como eu queria uma vida perfeita. E na verdade, não é, gente. Vocês têm que acordar para essa realidade e perceber que aquilo ali é um conto de fadas. E nós não vivemos num mundo de conto de fadas. Nós vivemos num mundo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Maior é o que está convosco do que aquele que está no mundo. Não temos, gente, como viver uma vida perfeita aqui embaixo. Não temos como viver uma vida espetacular aqui embaixo. Por quê? Porque somos peregrinos em terra alheia. Porque somos cristãos. Porque a vida do cristão não é fácil. Se a sua vida de cristão estiver fácil, desconfie. Pode ser uma cilada do diabo. Pode ser uma arapuca de Satanás para destruir a sua paz, destruir a sua fé, destruir a sua família, destruir o seu casamento. Não acredite em vida fácil. Não há vida fácil. Não há mar de rosa. Não há cenários perfeitos e nem cenários ideais. Há pessoas de carne, pessoas de osso, pessoas que sangram, pessoas que choram, pessoas que se machucam, pessoas que sofrem, pessoas que passam noites em claro, orando, intercedendo em prol da sua vida, em prol da minha vida. Pessoas que estão no topo do monte com as mãos erguidas, aguardando Ur e Arão chegar para ajudar a sustentar o peso dos braços. Que você possa estar atento e que você possa perceber, irmãos,
que há pessoas do meu lado, há pessoas do seu lado, há pessoas à nossa volta que estão precisando de ajuda. Ela não pede, mas ela está precisando de ajuda. Fique atento, ajude, colabore, fortaleça, leve uma palavra de ânimo. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Hoje é o irmão que está caído, talvez amanhã seja eu, talvez amanhã seja você. Ninguém quer cair, mas podemos cair porque somos falhos, somos humanos. E cabe a mim, cabe a você, ao invés de julgar o irmão que caiu, estender a mão, levantar o irmão, fortalecer o irmão, levar uma palavra de ânimo, levar uma palavra de conforto, dizer para ele: ai meu irmão, você caiu, mas a gente vai levantar junto. Você falhou, mas a gente vai levantar junto. Você não está na batalha só. Você não está na peleja sozinho. Você tem pessoas à sua volta que estão aqui para te ajudar, para te amparar, para te socorrer. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 11 do capítulo 17 de Êxodo: e acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Veja como é importante a bênção do homem de Deus na vida do povo. Veja como é importante a bênção do homem de Deus sobre a igreja, sobre os membros, sobre os congregados, sobre aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Veja como é importante, irmãos, nós ouvirmos e nós seguirmos os preceitos do homem de Deus que cuida do povo de Deus. É importante, irmão, nós observarmos que Moisés era o líder à frente daquele povo. E aquele povo devia obediência a Moisés. Por quê? Porque Moisés havia sido levantado para cuidar daquele povo. Moisés havia sido levantado para direcionar aquele povo. No entanto, assim como no tempo de Moisés, há também nos nossos tempos pessoas que são difíceis de trabalhar, pessoas que são difíceis de conduzir, pessoas que são difíceis de orientar. Hoje, no nosso tempo, nós vivemos um momento em que ninguém mais quer obedecer. Todo mundo quer sacrificar. Todo mundo quer fazer alguma coisa que ele acha que é certa, mas ele quer fazer do seu jeito, da sua maneira, do seu gosto. Quando nós temos festividades em igreja, é uma guerra, por exemplo. Porque um não gosta da farda, o outro não quer desse jeito, o outro quer mudar uma coisa, o outro quer fazer assim, o outro quer fazer assado. Mas o líder determinou que o fardamento seria daquele jeito. Às vezes a gente procura pessoas para trabalhar na igreja e a gente não encontra, mas a gente encontra essas mesmas pessoas indo trabalhar em outros lugares. E alguém ainda diz assim: ah, eu vou porque quem me chamou foi Deus. Ah, eu vou porque quem me chamou foi o Senhor. Eu não devo obediência ao homem. Mas quem levantou o homem que está à frente da sua igreja? Quem levantou o homem que está liderando você? Foi ele mesmo ou foi Deus? Se foi Deus, então eu preciso, irmão, seguir a liderança daquele homem de Deus que foi levantado. Moisés estava lá, deixou Josué no campo, na batalha, na peleja. E enquanto isso, Ur e Arão perceberam que Moisés, no topo do monte, precisava de ajuda. Olhe à sua volta. Olhe ao seu redor. Olhe na sua casa. Olhe na sua família. Olhe no seu trabalho. Olhe na sua faculdade. Será que não tem alguém precisando da sua ajuda? Será que não tem alguém precisando da sua palavra? Será que não tem alguém precisando do seu esforço? Será que não tem alguém neste momento precisando que você pegue na mão dele, pegue na mão dela e ajude ela a levantar as mãos? Mãos levantadas, irmão, é redenção. Mãos levantadas é bênção. Mãos levantadas é você proclamando a vitória. Mãos erguidas é você dizendo: não acabou, ainda estou de pé, vou continuar, não vou parar, não vou voltar, não vou retroceder, não vou desistir. Mãos levantadas é você dizendo: tá difícil, a batalha tá árdua, a batalha tá grande, o exército está aí, mas eu não vou retroceder, eu não vou voltar, eu não vou parar, porque Jesus, quando ele me chamou, quando ele te chamou, ele chamou a gente para ir até o final. Ele chamou a gente para ir até o fim. Ele chamou a gente para avançar. Ele chamou a gente para prosseguir. Ele chamou a gente para prosperar.
Irmãos, quando eu falo em prosperar, eu não estou falando de bênçãos materiais. Hoje virou moda, virou costume na igreja e as pessoas dizem, até os anjos foram rebaixados. É anjo que deixou de ser mensageiro de Deus para virar garçom dentro da igreja, que passa com bandeja para um lado, passa com bandeja para o outro, leva a chave do carro, leva a chave da casa, leva a bênção, leva o papel assinado, leva isso, leva aquilo. Mas está faltando, irmãos, a palavra genuína do Evangelho, está faltando o combate contra o pecado, está faltando o arrebatamento da igreja, está faltando o Calvário de Cristo, está faltando o levanta e anda, está faltando o se arrependa, abandone, deixe, se converta, volte para os bons caminhos. Está faltando essas palavras na igreja, irmãos. Eu quero cumprimentar aí o cristão missionário que acabou de entrar aí, também aí a nossa, eu acho que a nossa irmã Idália, eu acho que é Idália. Muito bem, sejam bem-vindos, estamos aqui disseminando a palavra de Cristo. Então Moisés, irmãos, ele como líder, homem de Deus, levantado por Deus, escolhido por Deus, ele estava exercendo a sua função, que era interceder pelo povo. Talvez você não saiba, mas tem alguém intercedendo por você. Talvez você não saiba, mas tem alguém orando por você. Talvez você não saiba, mas tem alguém que vela sobre a sua vida. E talvez ainda você pense assim, eu não vejo, eu não sei, eu não conheço, eu estou esquecido, eu estou abandonado, mas eu tenho uma notícia para você. Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, do filho que amamenta? Todavia, se ela esquecer, se ela não lembrar, se ela falhar, eu, o Senhor, tenho o teu nome cravado na palma da minha mão. Você já imaginou, irmãos, o que é Deus olhar para a mão dele e ver o teu nome? Você já imaginou o que é Deus olhar para a palma da mão dele e ver a tua história, a tua caminhada, o teu trajeto, o teu percurso, a tua angústia, o teu sofrimento? Quantas vezes, irmãos, chegamos diante de Deus para orar e não temos nem palavras, não temos voz, temos apenas o silêncio, lágrimas que descem sobre o rosto e palavras que não dizem absolutamente nada, mas Deus, ele sabe, ele conhece, ele interpreta e ele te ajuda. Sabe como? Colocando alguém para te estender a mão, colocando alguém para te fortalecer, colocando alguém para te dar uma palavra de ânimo e de conforto. E se por um acaso a palavra não for o suficiente, ele vai levantar Arão e vai levantar Ur e vai levantar os teus braços para que você continue na caminhada. Meu irmão, não desanime. Minha irmã, não pare. Não retroceda. Não volte atrás. Caminhe, avance, prossiga. Sabe por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo, porque aquele que te chamou é fiel, é justo, é santo, é verdadeiro e ele há de te guardar em todos os momentos. Eu sei que está difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas eu posso dizer, Deus vai levantar pessoas para te sustentar. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. E eu não estou falando do sustento financeiro. Se Deus quiser fazer, amém. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da sua caminhada na batalha, que é pesada, que é árdua, que é dura, que é sofrida, que é difícil. Mas Deus está no controle. Saiba, você não está só. Você não está sozinha, você não está sozinho, você está no meio do povo de Deus. Não morra só, não fique isolado, não fique escondido, não fique sofrendo sozinho. Há pessoas à sua volta que se preocupam com você. Deixe essas pessoas entrarem e te estenderem a mão. Deixe essas pessoas entrarem e te socorrerem. Deixe essas pessoas entrarem e te ajudarem a prosseguir e a caminhar. Que Deus continue abençoando a todos nós no nome santo de Jesus. Se você ainda não conhece o nosso canal, temos um canal no YouTube também com este nome, Palavra que dá vida ao homem. Você pode ir lá se inscrever, divulgar os vídeos e ajudar o canal a crescer propagando o Evangelho de Cristo. A todos vocês, forte abraço, fiquem com Deus
e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe.